Essa é a notícia mais importante do dia. Crise no Credit Suisse. Como ficam os fundos imobiliários do CSHG no Brasil? Todos fundos imobiliários do CSHG. Se começa com CS ou começa com HG, é desse gestor. Tá? Vamos lá. Ah lá, o Bida também está ajudando. Ah lá. Nikola Corporation listada na bolsa com código NKLA. Obrigado, Bira. Bom, diante da crise do Credit Suisse, crescem preocupações. Isso que eu sempre falei bem dessa porcaria, velho. Sempre falei. Os caras fazem uma gestão magnífica. Vamos ver o que aconteceu. Crescem as preocupações dos fundos imobiliários que tem o CSHG, o Credit Suisse Hedging Group, como administrador, tá? Exemplos são o HGRU e o HGLG, tá? A Suno Notícias conversou com o professor Marcos Baroni, analista CNPI, especialista em fundos da Suno, para entender o que aconteceu. Vamos lá. Segundo ele, os investidores desses fundos podem ficar tranquilos por enquanto, porque caso ocorram problemas na solvência do banco, os FIIs não serão impactados. Por quê? Porque no CNPJ do fundo é o dono. O fundo, nós somos donos do fundo imobiliário, porque nós somos donos do CNPJ. A gente contrata o Credit Suisse para ser o administrador. Tá? Então ele não é garantia de nenhuma dívida do Credit Suisse, porque ele não é dono. Já estou adiantando já a notícia, mas tudo bem. Tá? Mabel, você tinha mandado para mim, então tá aí a notícia. Tá? Segundo ele, os investidores podem ficar porque não... não, já li isso aqui. Para o especialista, essa é uma das grandes virtudes dos FIIs. Mesmo que sejam ligados a bancos ou gestoras que possam ter dificuldades específicas em seus balanços, os ativos conseguem seguir seu caminho naturalmente. Na prática, a contabilidade e o patrimônio em si são segregados. Isso deveria, inclusive, trazer até mais conforto aos investidores. Os gestores, como é o caso do CSHG, são prestadores de serviços. Se houver um problema na Europa que impacte a operação lá aqui no Brasil, o CSG é simplesmente um prestador que pode ser substituído, segundo um analista. Ele faz uma analogia com o dono de apartamento que vê a imobiliária quebrar, mas nem por isso perde seu imóvel, pois a imobiliária é uma prestadora. Caso o pior cenário aconteça, é possível que o CSHG passe por mudanças internas ou mesmo busque outras gestoras para consolidar suas operações. Segundo Baroni, não é um movimento de curto prazo. Caso a situação do CSHG no Brasil se agrave, as mudanças poderiam levar alguns meses para serem efetivadas. No entanto, existe um sinal amarelo. Tá? O principal risco que o Credit Suisse comece a perder talentos na gestora no Brasil, que poderia ter impacto negativo sobre os fundos imobiliários da casa. Esse é o impacto possível, eu já ia falar disso. Depois eu comento. Segundo o Baroni, o negócio da gestão de fundos de investimento depende muito da qualidade do time de profissionais. Se, por exemplo, o CSHG começar a perder seus talentos, podemos ver um impacto negativo nos fundos. É como um time de futebol que sem recursos não consegue contratar nem reter melhores jogadores, nem disputar nas melhores ligas. Ele destaca, no entanto, que o CSHG não está enfrentando esse problema. Por quê? Eu já vou explicar se ele não explicar. Entre os nomes que estão comandando a gestora está Augusto Martins, o diretor Bruno Margato, e ambos estão na casa há mais de 5 anos. Para ele, os cotistas devem ficar atentos aos serviços prestados pela gestora. É importante observar se os fundos seguem ativos, comprando e vendendo imóveis e fazendo reformas, como está acontecendo neste momento. São esses os fundos, vou deixar aqui um pouquinho na tela para quem quiser dar um print e dar uma averiguada. Tudo começa com HG, tirando o Castelo Branco, que começa com CB, ok? Todos começam com HG na sigla, no ticker, ou CS no nome próprio dele, já vale para entender. Bom, vamos lá, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu vou explicar o que aconteceu com o Credit Suisse em si. Mas vamos lá. Comprei um fundo imobiliário. Quem é dono dos prédios? O fundo contrata o CSHG para gerir esses caras aqui. Tá? Para ter essa visão corporativa, essa visão estratégica do fundo. Tá? Que, diga-se de passagem, são um dos melhores. Pode ver que quase todos aqui são muito fortes, tá? No IFIX tem uma alta procura, tem uma alta liquidez e tem uma estabilidade gigantesca de pagamentos. A maioria tem uma estabilidade gigantesca de pagamento. Então é muito importante vocês terem isso na mente. Tá? São muito bons. O que vai acontecer? O mercado está reagindo negativamente. Vamos dar uma olhada hoje. Vou até deixar abrindo aqui o meu gráfico para a gente falar sobre isso então. Tá? O mercado está reagindo negativamente? Não sei, porque eu nem abri hoje a bolsa.
Nem abri. Mas vamos lá, acabei de chegar no escritório. Mas não se preocupe em relação a isso. Agora, outra coisa que você tem que entender. O fundo cobra lá uma taxinha de participação de você. Não sei se você sabe. Mas quando você recebe o seu dividendo, já está excluído as taxas, os custos, os impostos e o salário desse cara aí. Então, dessa equipe aí. Então, o que vai acontecer? É um fundo autoalimentado ou retroalimentado. Ou seja, não é a Europa que paga esse cara. É o próprio fundo que paga esse cara. Senão, não valia a pena. Se eu tiver que trazer dinheiro de fora para pagar esse negócio, esse braço de negócio, não faz sentido. Então, eles são autossuficientes. Então, não há também preocupação quanto à gestão. Pode ser que saia um diretor, um presidente, alguém que seja pica grossa lá dentro, né? Usando esse termo chulo, mas sem entender, para você entender, tá? O que você vai entender? Que esses caras bons, eles recebem do fundo. Pode ser que haja uma proposta para esse cara que é muito bom ir para a Europa, tentar resolver estrategicamente uma questão lá. Aí sim ele pode abandonar. Mas não é por falta de salário, não é por falta de dinheiro, porque os fundos vão muito bem, obrigado. Tá? Então não se preocupem em relação a isso. Bom, vamos lá, vamos entender agora o que aconteceu com o Credit Suisse que gerou toda essa bagunça. Tá? A crise do Credit Suisse tem se agravado nos últimos tempos e as ações, aí já são outra história, estão sofrendo uma forte desvalorização na Bolsa de New York. É esperado que o banco precise de uma potencial reestruturação interna e reforço de capital, mas ainda dá dúvidas se será um caso de insolvência. Seguiremos atentos próximos aos movimentos do Credit Suisse, pois sabemos que uma gestora precisa contratar e reter equipes em suas operações até para que reflexo. Já falei tudo isso. Tá, ela não explicou muito bem o que aconteceu, mas é isso que eu estou dizendo. A crise financeira no Credit Suisse não atrapalha os fundos imobiliários aqui a princípio. Ok? Beleza?